Olá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o verbo, tá bom? O que são verbos? Verbos, gente, são palavras variáveis, são palavras que servem para indicar uma ação, estado ou um fenômeno da natureza, tá certo? Então, nós temos que pensar verbo sempre quando a gente olhar uma palavrinha, a gente olha assim, nossa, flexionou? Pode ser verbo, não quer dizer que é, mas pode ser. Essa palavrinha indica uma ação, indica um estado ou indica uma ação da natureza? Se indicar, eu tenho certeza que é verbo. Como assim, professora? Normalmente, os verbos ele indicam uma ação, tá? Quase todos os verbos são ação. Mas alguns também indicam um estado e outros indicam alguns fenômenos da natureza. Olha só, verbos de ação são aqueles verbos que a gente consegue imaginar, tá? Alguém fazendo. Então, eu falo assim, fulaninho correu. Você consegue imaginar fulaninho correndo. Fulaninho pulou. Você consegue imaginar fulaninho pulando. Amar. Você consegue alguém amando, né? Imaginar alguém amando. Cantar. Você consegue imaginar alguém cantando. Brigar e por aí vai. São verbos de ação. Todas as vezes que eu falar um verbo que vocês conseguem imaginar, quer dizer que é um verbo de ação, tá certo? O próprio nome diz, gente, ação, é estar fazendo aquilo e tal. Agora, alguns verbos, ele indicam um estado, e aí fica um pouquinho mais, assim, difícil de vocês pensarem, mas com a explicação acho que vocês vão entender. Os verbos de estado, gente, são aqueles verbos que a gente não consegue imaginar alguém fazendo algo, para começar, né? Que fica mais fácil assim. E são verbos que eles só servem para juntar uma informação a outra, tá? É como se eles fossem uma ponte para ligar uma informação a outra, que é o sujeito. Como assim? Exemplo: o dia está nublado. Esse está aqui é o verbo, tá, gente? Está é o verbo. E aí, ele é um verbo que indica estado, né? Classificado como um verbo de estado. Por quê? Gente, porque esse está aqui, ele. Primeiro, vocês não conseguem imaginar alguém estar. Tipo assim, fulaninho está. Vocês não conseguem imaginar uma ação, né? Ou seja, não é um verbo de ação. Ele só está aqui servindo de ponte para ligar nublado, que é como se fosse uma característica, ao sujeito, que é dia. Então, ele só tem esse valor de ligar, por isso que eu falei que parece uma ponte. O verbo de estado é aquele verbo que é como se fizesse uma ponte entre a característica e o sujeito, tá bom? Então, tanto assim, mas eu fiquei na dúvida ainda. Se você tirar o está, pode ficar um pouco estranho, né? Ouvindo falar assim, fica um pouco estranho. Mas é possível a gente entender. Diferente do verbo de ação, porque se a gente tirar, a gente não entende o sentido, porque muda completamente. Então, se eu falar assim, o dia nublado, vocês entendem, tá? É claro que falar assim, o dia está nublado fica muito mais claro, mas o dia nublado, vocês conseguem entender perfeitamente o que a pessoa está falando, tá certo? Ou seja, ele só está mesmo servindo de ponte entre o nublado e o dia. Outro exemplo, o cachorro é bravo. Aproveitar que tem um cachorro latindo. O cachorro é bravo. Esse só está ligando o bravo, a característica, ao cachorro. Então ele serve de ponte e aí ele é um verbo de estado. Tudo bem? E aqui é o primeiro exemplo. O atleta correu 100 metros em 10 segundos. Correu é um verbo de ação, né? Porque indica correr, né? Você consegue imaginar alguém correndo. O atleta correndo, você consegue imaginar. Então é um verbo de ação. E por último, eu tenho também os verbos, né? Que indicam esses fenômenos da natureza. Então, gente, esses verbos são fáceis de a gente conseguir pensar, são poucos, tá? São verbos que indicam mesmo ações, né? Algo da natureza, referente à natureza. Então, chover, trovejar, nevar. Percebam que isso não depende da ação do homem, do ser humano. Isso é algo da natureza. Então, esses verbos, né, são verbos que indicam um fenômeno da natureza. Professora, mas por que isso é importante? A gente vai ver por que isso é importante, tá? Mas primeiro a gente tem que aprender a identificar os verbos, beleza? E saber as suas classificações. Então, existem 3 tipos de verbos, né? Ação, estado e fenômeno da natureza. Tá certo? A maioria, como já falei com vocês, vai ser de ação, tá? A maior parte dos verbos é de ação, ok?
E aí, seguindo a nossa apostila, nós podemos perceber que os verbos eles são classificados em 3 conjugações. Como assim? Todos os verbos do português, eles vão ser terminados ou em ar, ou em er, ou em ir. Então, por exemplo, cantar, andar, nadar. A gente percebe que todos esses verbos terminam com AR no final, que é o que eu chamo até de infinitivo, né? O verbo, quando tá no infinitivo, ele sempre termina com esse Rzinho aqui, tá? Então, olha só. Cantar, andar, nadar, amar, socar, são verbos, deitar, são verbos que terminam com AR. Então, esses verbos pertencem à primeira conjugação, tá certo? Primeira conjugação. Verbos da segunda conjugação. Vender, correr, comer, tá? São verbos que terminam com ER, tá certo? ER são verbos da segunda conjugação. E por último, os verbos da terceira conjugação são aqueles terminados em IR. Sorrir, partir, dividir, descobrir, por exemplo, né? Então, são verbos terminados em IR. Então, existem esses 3 tipos, nessas 3 conjugações de verbos, só existem esses, tá, gente? Qualquer coisa além disso está errado. E aí, uma coisa interessante de português é que aí vocês podem falar assim, professora, mas existe o verbo por, termina com OR, e esse pertence a qual conjugação? Gente, o verbo por e qualquer outro que termine com OR, ele pertence à segunda conjugação, tá? Ou seja, ele equivale a esse aqui, ó, esse vender, correr, comer, assim, nossa, professora, mas tudo em português tem exceção. Gente, mas tem uma explicação. É porque esse verbo, quando ele surgiu, né, quando surgiu a palavra, ele era poer e virou por depois, era poer, por isso que ele é a segunda conjugação, porque a forma original dele era com ER, tá certo? Mas assim, vocês podem ficar tranquilos, que isso é só uma curiosidade, mas que vocês precisam entender mesmo essa questão da primeira, segunda e terceira conjugação. E aí, gente, não é difícil de entender isso, porque é só a gente ver a ordem das vogais, tá? Primeiro é o A, depois é o E, depois é o I, tá certo? Então, primeira, segunda e terceira conjugação. Não tem pegadinha, não tem dificuldade para isso, tá certo? Então, a partir desse primeiro contato que a gente teve, né? Tem um exercício aqui, um texto, tá? E desse texto, né, existem vários verbos conjugados, né? E a partir desse texto, vocês têm que pegar esses verbos conjugados e colocar no infinitivo. Isso equivale a dizer no infinitivo, como eu já falei com vocês, é colocar ele com aquele finalzinho de AR, ER ou IR, tá? Que é a forma nominal que a gente chama. Então, olha só, o sol não se movimenta. Qual que é a forma no infinitivo desse aqui, gente? Movimenta. A forma no infinitivo é movimentar. AR, tá bom? A Terra está sempre girando sobre si. Esse verbo aqui está, ele, né, está conjugado. Então, qual que é a forma do infinitivo? Estar. R no final. Então, gente, por enquanto, esses 2 verbos, eles estão aqui nesse quadrinho aqui, tá? A primeira conjugação. E desapareça. Desapareça está conjugado. Qual que é a forma nominal no infinitivo? É desaparecer. E aí, gente, desaparecer, percebam que a forma dele, né, a forma sem ele estar flexionado, é na segunda conjugação, é R, tá? Desaparecer. Ou seja, ele deve estar nesse quadrinho aqui, tá bom? Não é no primeiro, não, é no segundo, tá bom? Verbo é. E aí, gente, vocês tiveram dificuldade para descobrir isso aqui? Calma aí, um probleminha. Continuando, gente. Verbo é o verbo ser, tá? Eu sou, tu és, ele é, né? Está conjugado aqui, mas é o verbo ser. Ou seja, se termina com ER, pertence à segunda conjugação. Depois, gasta. O tempo que a Terra gasta. Aqui é o verbo gastar,
né? Termina com AR, é a primeira conjugação. Vou colocar ele nesse quadrinho aqui, tá? Já sabemos. Sabemos é o verbo saber, tá? Ou seja, segunda conjugação. Que a terra não possui. Possui é o verbo possuir, tá? Então, possuir termina com IR, né? IR. Então, é terceira conjugação. Quem dá luz e aquece. Nós temos dois verbos, né? Dar é dar, né? Verbo dar. Então, primeira conjugação aqui nesse primeiro quadrinho. E depois aquecer, tá? Aquecer, segunda conjugação, termina com ER. Depois, recebe, receber, segunda conjugação, tá? Recebe, receber, na forma do infinitivo, né? Nominal. Receber, segunda conjugação. E por último, aqui está onde há sombra. Gente, a sombra é o verbo haver, tá? O verbo haver, que é também segunda conjugação, tá bom? Aí, se a gente reparar, muitos verbos, eu acho que a maioria, né? Primeira conjugação, depois, segundo lugar, segunda conjugação e, por último, terceira conjugação. Assim, quantidade, né, de verbo que a gente percebeu aqui pelo texto, tá bom? Então, façam aí, corrijam, né? Porque para ver se vocês fizeram certinho. E aqui é a mesma ideia do exercício de cima. Tem o verbo conjugado aqui e que é o infinitivo dos verbos. Então, o verbo chegarei tá conjugado, né? Tá no futuro, né? Tá na primeira pessoa do singular. Então, qual é o infinitivo? O infinitivo é aquela forma original, vamos dizer assim, tá, gente? É o original do verbo. Então, o infinitivo do verbo chegarei é chegar, tá? Então, a resposta é chegar. Aqui, subiram. O infinitivo é subir, tá bom? Voltando, gente, subiram, né? É o verbo subir no infinitivo. Coube, esse é um verbo um pouquinho mais difícil, mas é caber, é estranho mesmo, porque é um verbo irregular, então a gente muda bastante quando a gente vai conjugar. É segunda conjugação, tá? Porque termina com ER. Fizeste é fazer, tá? Fizeste é fazer, ER, tá? Segunda também conjugação. Amássemos é o verbo amar, tá? É o verbo amar. Polirmos é o verbo polir, tá bom? É o verbo ser, tá bom? Segunda conjugação também, ok? Sublinhe os verbos dos períodos abaixo e classifique-os em ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos lá, gente. Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. Parecem é o nosso verbo, né? E ele, gente, se vocês repararem, esse verbo ele só está ligando satisfeitas com o lanche a todas as crianças. Então, a mesma coisa que eu falo assim, todas as crianças satisfeitas com o lanche, tá? Aí, se você reparar, se a gente oprimir o verbo, né? Ou seja, tirar o verbo, ele não vai fazer grande diferença no significado. Então, é um verbo que só está servindo de ponte mesmo e, portanto, é um verbo de estado, tá? Ele liga a características satisfeitas às crianças, que é o seu sujeito, tá bom? Chove muito na fazenda. Gente, qual que é o verbo? O verbo é chove. E aí, lembrando, gente, que verbo é aquela palavra que a gente consegue conjugar, tá? A gente consegue conjugar o verbo. Então, gente, é só uma técnica, tá? Se a gente fica na dúvida, então a gente pode tentar conjugar a palavra. Se a palavra conjugar, fala assim, olha, pode ser verbo, mas não quer dizer que é só isso, tá certo? Então, gente, chove. Chove é um fenômeno da natureza, concordam que é um fenômeno da natureza? Né? Não é uma ação provocada pelo homem, não é um estado, é um fenômeno da natureza, então que o homem não tem controle, tá? Então, eu acho que é um dos mais fáceis pra gente identificar, né? Como eu falei com vocês, chover, nevar, relampejar, são todos verbos, né, que indicam um fenômeno da natureza.
Os alunos e os professores resolveram os problemas juntos. Tá um pouquinho errado essa frase, mas né, vamos ignorar isso. Resolvera. Gente, resolvera é o verbo resolver. Então é um verbo importante, é um verbo significativo, é um verbo que indica uma ação. Porque se eu tirar esse verbo, perde completamente o sentido da frase. Então, se eu falar assim, os alunos e professores, os problemas juntos, fica completamente diferente. Eu não posso tirar, né, como técnica, né, gente, isso tudo é técnica. Como eu faço, não parece, porque não parece, não faz muita diferença tirar. A frase fica um pouquinho estranha, mas você consegue entender o sentido. Olha só de novo. Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. Todas as crianças satisfeitas com o lanche, você entende. Agora, aqui, os alunos e professores, se você tirar isso, fica assim, os alunos, professores e problemas juntos. Fica totalmente sem sentido. Então, é um verbo de ação, tá bom? Muito alegres, cantamos a noite inteira. Gente, o verbo aqui é cantamos. Vocês conseguem imaginar alguém cantando? Consegue. É um verbo que indica ação, tá certo? É um verbo que indica ação. Todas as baleias estão deliciadas com sua liberdade. Gente, o verbo é estão, tá certo? O verbo é estão. E aí, esse verbo é um verbo que, como no primeiro caso lá, ele só está ligando o deliciadas com sua liberdade a todas as baleias, que é o sujeito. Gente, existem alguns errinhos assim na hora de digitar, mas vocês ignorem, tá? Todas as baleias. Tá erradinho aqui, mas tudo bem. Então, é um verbo, né, que indica estado, tá bom? Porque está ligando deliciadas às baleias. Carla anda meio abatida ultimamente. Gente, toma cuidado, porque aqui é como se fosse quase com sentido figurado. Como assim? Olha só. Andar, né? O verbo é anda. O verbo andar é um verbo de ação. A princípio, o verbo andar é um verbo de ação, porque a gente consegue imaginar alguém andando, né? É um verbo que indica ação. Só que aqui ele não está empregado com o sentido de andar de verdade. Esse andar, gente, no sentido de dar passos, né? Ele não está usado no sentido. Esse anda aqui está no sentido de estar mesmo, tá? Carla está meio abatida ultimamente. Percebam que é o mesmo sentido de estar. E estar é um verbo que indica estado, tá bom? Então é importante que vocês não decorem, tal verbo é disso, tal verbo é daquilo. Por quê? Porque às vezes, dependendo do contexto, dependendo da forma que é aplicado, um verbo possui outro valor, que é nesse caso aqui, que a gente acabou de ver. Carla anda meio abatida ultimamente. Vocês devem ser capazes, né, de entender que esse andar aqui não é literal, não é o sentido verdadeiro do andar, né, da ação de andar. Esse sentido aqui é no sentido de estar, tá bom? Então, se a gente substituir, né, Carla está meio abatida. Esse meio abatido aqui só está falando uma característica, né, de Carla, ou seja, esse verbo ele só está ligando a característica à pessoa, tá bom? A criançada anda de bicicleta frequentemente. Olha só, esse anda aqui já tem um sentido de verdade de andar, porque elas estão andando de bicicleta, né? Elas estão praticando um esporte, né? Uma brincadeira, o que seja. Então, esse andar aqui é um sentido real de andar. Então, é um verbo de ação, porque é um sentido real de andar. Tá andando mesmo. Deixa eu ver se tá gravando. Tá assim, tudo certinho. Tá certo? Nossa aula vai encerrar por aqui. Depois eu continuo com as locuções verbais.